Primeiro vamos na prestação de serviço, para quem está nos acompanhando? Carol, na verdade a gente produziu uma série de artes, telas, para poder explicar para as pessoas um pouco sobre essa fraude. A gente vai começar agora olhando para as entidades. Quem são essas associações, o que elas oferecem, o que elas dizem. E aí ao longo do jornal a gente vai trazer, conforme formos trazendo as artes, o passo a passo de o que as pessoas podem fazer e tudo mais. Então vamos lá. Então agora a gente vai mostrar, Carol, o que essas entidades ofereciam. Porque essa foi uma das dúvidas que eu tive particularmente quando eu comecei a acompanhar esse caso e me dei conta de que havia ali uma série de entidades sindicais. Agora, efetivamente você tem como um aposentado não uma categoria, mas alguém que já trabalhou e que agora está no momento de colher os frutos do que produziu ao longo do tempo. Isso é o que essas entidades ofereciam. Entrei no site de várias delas, entrei nos canais de comunicação. Basicamente, eles têm um pacote de benefícios que vai nessa linha aqui. Então tem auxílio médico, uma espécie de plano de saúde ou benefício de saúde facilitado, um auxílio específico, auxílio funeral ou pagamento de funeral, de cemitério, uma espécie de valor para que, se a pessoa morrer, a família possa usar para custear os custos de sepultamento. Atendimento e auxílio jurídico para aqueles trabalhadores que eventualmente tiveram algum tipo de processo ou coisa e tal, até mesmo para conseguir a própria aposentadoria. Espaços de lazer, clubes de campo, viagens, descontos, etc. e tal. Campanhas educativas para esses momentos de maio, junho, julho, conforme o mês você tem ali a doença ou até mesmo questões relacionadas à categoria. Atuação sindical na defesa de pessoas que estão ligadas a essas categorias que se aposentaram. Propostas legislativas, contribuição com os deputados, etc. e tal, na construção de propostas. Empréstimos com taxas específicas, seguro de vida, ações sociais, distribuição de cesta básica, de brinquedos, etc. e tal. Clube de descontos e até assistência PET. Só que, Carol, ajuda a gente a entender que existe um mundo que muita gente não conhecia, que é esse mundo dessas entidades e dessas associações. E se questionar qual é a real necessidade deste pacote de benefícios associado a um desconto que é limitado, que pode chegar até 1% no máximo do regime geral da Previdência Social, que hoje está um pouco mais de R$8.000, então o desconto pode ir ali até mais ou menos uns R$80. Essas entidades, quando você entra no site delas, eu achei muito curioso isso, não vou trazer aqui especificamente, mas quem tiver curiosidade pode olhar, parece que é tudo copiado. Parece que você pega uma do norte, uma do sul, uma de uma categoria rural, uma de uma categoria urbana, parece que os sites foram feitos pela mesma pessoa, porque é tudo muito padronizado. E isso tudo aqui é oferecido por muitas delas para esses aposentados. Só que muita gente não precisa dessas coisas aqui. Não tem interesse em ter esses benefícios aqui. Um idoso que não tem PET, que não tem necessidade de ter um clube de desconto, que não quer ter auxílio funeral ou seguro de vida, que já tem um plano de saúde, ele vai fazer o quê se associando a uma entidade como essa, né? Mas também trouxe o lado dessas entidades e associações que se defenderam do que está acontecendo e da investigação contra elas. E é muito curioso, porque uma delas, por exemplo, diz assim, olha, cresceu a nossa arrecadação de benefícios, de contribuições durante a pandemia, porque as pessoas buscaram auxílio de saúde, então passaram a pagar mais descontos. Quando que a Polícia Federal diz é que os descontos cresceram porque essas entidades foram aumentando o número de fraudes. Trouxe duas entidades que nessas há uma manifestação no site pública para a gente poder mostrar. Vou mostrar primeiro uma postagem de uma delas, que é uma das entidades dessas associações. Aqui, Carol, não quero imputar culpa nenhuma delas, a investigação vai trazer isso. Mas essa, por exemplo, é a da AAPB. Né? Eles dizem assim, adiantamos que a AAPB agirá de forma colaborativa com a investigação, sendo sua prioridade que os fatos sejam devidamente esclarecidos, está escrito até errado ali, de modo a evidenciar que há anos atua de forma dedicada, abnegada e comprometida em prol de seus associados. Esses descontos começaram na década de 90, né? Já tem mais de 35 anos aí que você tem essa autorização para descontos na folha dos aposentados.
E efetivamente agora você teve a revelação por parte da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União desse esquema de fraudes. Uma outra entidade, a CONTAG, que também é uma entidade que atua nesse setor, mas mais especificamente para trabalhadores da área rural, também se manifestou. A Vânia Pinto, que é a presidente da associação, gravou um vídeo se explicando e contando um pouco do que está acontecendo. Vamos ouvir. Nos acordos de cooperação técnica mais recente, que firmamos com o INSS em 2019 e 2024, a regularidade do desconto exigiu a autorização assinada pelo beneficiário, a ficha de filiação ao sindicato e o documento de identidade pessoal. E mais recentemente foi implementada a biometria facial, conforme a Instrução Normativa número 162 de 2024. Inclusive, entregamos todas essas documentações para a Polícia Federal e para a CGU para colaborar com as investigações da Operação Sem Desconto. Aquelas poucas entidades que têm algum tipo de manifestação nas suas redes sociais ou nos seus sites, porque são a minoria, dizem que são inocentes, que não fizeram nada de errado e que só descontaram dinheiro daqueles que deram anuência para esse desconto, autorizaram com assinatura e tudo mais. O que a Polícia Federal está dizendo à Controladoria Geral da União é que as pessoas não autorizaram que o dinheiro fosse debitado da conta delas para essas entidades. Então, a investigação agora, Carol, deve mergulhar na forma como essas entidades supostamente conseguiram a assinatura desses aposentados, desses idosos, desses beneficiários. Porque veja só você se aposenta, vai no seu sindicato de classe. Você é jornalista, eu sou jornalista, a gente lá com 60 anos, 65 anos, chega no nosso sindicato de classe, ó, estou me aposentando e tal, né, vim aqui da baixa, e o sindicato fala, não, tudo bem, você assina aqui esses papéis, que aí você consegue ter a sua aposentadoria, o seu processo vai correr, a gente te ajuda, etc e tal. E no meio disso, você assina lá uma autorização para que te descontem R$70 por mês na sua aposentadoria. E o sindicato fala, olha, até você vai ter esses benefícios e tal. Eu não tenho consciência de qual era o grau de noção desses aposentados, do poder que eles tinham de recusar essa oferta. Então é algo que certamente a investigação ainda vai se debruçar, Carol. A gente está falando aí de uma investigação em andamento, são R$6 bilhões em fraude. Segundo a Polícia Federal, o governo ainda não fez esse cálculo, também muita expectativa e principalmente para o ressarcimento. Hoje a gente vê uma etapa que é essa notificação de aposentados e pensionistas e daqui a pouquinho o Pedro volta para mostrar para a gente como é que vai funcionar esse alerta. Até já então, Pedro. Valeu, Carol.